Continuação, parte 5. O peso do telhado. Assim que uma boa narrativa tenha de atribuir a mim um papel e se estender além do meu horizonte, ela não precisa de ser verdadeira. Uma história pura pode ser pura ficção e ainda assim prover-me de uma identidade e fazer-me sentir que a minha vida tem sentido. De facto, até onde vai nosso melhor entendimento científico, nenhuma dos milhares de narrativas que diferentes culturas, religiões e tribos inventaram ao longo da história é verdadeira. São todas apenas invenções humanas. Se você perguntar qual é o verdadeiro sentido da vida e obter como resposta uma narrativa, saiba que esta é a resposta errada. Os detalhes precisos não têm importância. Toda a história está errada, simplesmente por ser uma história. O universo não funciona como uma história. Assim, por que razões acreditam nessas ficções? O motivo é que a sua identidade está construída com base numa narrativa. As pessoas são ensinadas a acreditar nessa narrativa desde a mais tenra infância. Elas a ouvem dos seus pais, seus professores, seus vizinhos e da cultura geral antes de terem desenvolvido a independência intelectual e emocional necessária para questionar e verificar essas narrativas. Quando o seu intelecto amadurece, estas estão pesadamente imbuídas da narrativa, que é muito mais provável que use o seu intelecto para racionalizá-la do que para duvidar dela. A maioria das pessoas vão em busca de uma identidade, são como crianças numa caça ao tesouro. Só descobrem o que os seus pais esconderam. E segundo, não somente nossas identidades pessoais, como também nossas instituições coletivas estão imbuídas na narrativa. Consequentemente, é muito assustador duvidar dela. Em muitas sociedades, quem tenta fazer isso é banido ou perseguido. Mesmo se não, é preciso ter nervos fortes para questionar a própria tessitura da sociedade. Porque se realmente a história for falsa, então todo o mundo como o conhecemos não faz sentido. Leis do Estado, normas sociais, instituições económicas, tudo pode desmoronar. A maior parte das narrativas é mantida junta pelo peso do seu telhado e não pela solidez das suas fundações. Considera a narrativa cristã tem a mais frágil das fundações. Que evidência temos de que o Filho do Criador de todo o universo nasceu na forma de uma vida à base de carbono em algum lugar da Via Láctea, cerca de 2000 anos atrás? Que evidência temos que isso aconteceu na Galileia e que a sua mãe era virgem? No entanto, instituições enormes foram construídas sobre essa narrativa e seu peso pressiona com tamanha força que elas mantêm essa história no lugar. Guerras inteiras foram travadas pela mudança de uma única palavra na narrativa. O cisma de 1000 anos entre cristãos ocidentais e os cristãos ortodoxos de leste, que se manifestou recentemente na carnificina mútua de croatas por sérvios e de sérvios por croatas, começou devido a uma única palavra, filikioki, e do latim em filho, em latim. Os cristãos do Ocidente queriam introduzir essa palavra na profissão de fé cristã, enquanto os cristãos do Oriente
se opunham veementemente. As implicações teológicas do acréscimo dessa palavra são tão enigmáticas que seria impossível explicá-las aqui de algum modo significativo. Está curioso? Pergunta ao Google. Quando identidades pessoais e sistemas sociais são construídos sobre uma narrativa, torna-se impensável duvidar dela. Não devido a uma evidência que a sustenta, mas porque o seu colapso desencadearia um cataclismo pessoal e social. Na história, o telhado é às vezes mais importante que as fundações.